As descobertas da NASA são incríveis. Uma molécula produzida exclusivamente por organismos vivos detectada em um planeta a 124 anos-luz de distância. Um sinal cósmico misterioso que pulsa a cada 6 horas e meia e para o qual simplesmente não há explicação. E um buraco negro tão perto de nós que nem mesmo os astrônomos conseguiam acreditar no que seus dados mostravam. Vamos dar uma olhada nisso com atenção e começar direto. Imagina que você está na praia respirando a brisa fresca do mar. O cheiro característico do mar vem de um composto chamado dimetilsulfeto, ou DMS. Na Terra, essa substância é produzida pelo plâncton marinho e é considerada um biomarcador inequívoco, ou seja, um indício de atividade biológica. E foi exatamente essa substância que talvez tenham descoberto agora em um exoplaneta chamado K218b. Esse exoplaneta fica a apenas 124 anos-luz da Terra, o que, em termos cósmicos, é uma distância insignificante. Ele é 2,6 vezes maior que a Terra e tem cerca de 8,6 vezes a massa terrestre. O mais interessante sobre o K218b é que ele orbita sua estrela, uma anã vermelha, na chamada Zona Habitável. Já em 2019, o planeta causou o primeiro alvoroço na comunidade científica quando pesquisadores descobriram vapor de água em sua atmosfera. E já naquela época, os cientistas se perguntaram se o K218b poderia ser um dos chamados planetas Haitian. Essa classe hipotética de planetas descreve mundos cobertos por um oceano gigantesco e envoltos por uma atmosfera rica em hidrogênio. Em 2023, uma equipe liderada pelo Dr. Nico Madhusudan, da Universidade de Cambridge, causou sensação ao examinar a atmosfera do planeta com o telescópio James Webb e descobrir não só vapor de água, mas também dióxido de carbono e metano. Mas o que na época apareceu apenas como um sinal fraco e foi questionado por muitos cientistas era um primeiro indício de sulfeto de dimetila, aquela substância que na Terra é produzida principalmente pelo plâncton marinho. Com uma probabilidade de 99,7%, constatou-se que não se trata de um sinal aleatório. A equipe espera alcançar uma detecção de 5 sigmas, com mais 16 a 24 horas de observação no telescópio James Webb, o padrão ouro científico que reduziria a probabilidade de um sinal aleatório para 0,006%. Com uma probabilidade quase certa, já descobrimos dimetilsulfeto em um exoplaneta. Mas será que isso significa que encontramos vida extraterrestre? Talvez sim, mas é preciso ter cuidado. Mesmo que o DM, esse seja produzido na Terra principalmente por organismos vivos, em um planeta estranho com condições ambientais totalmente diferentes, processos não biológicos também poderiam estar gerando essa conexão. Na verdade, no ano passado, o DM, esse foi detectado até mesmo na poeira e no gás do cometa Churyumov-Gerasimenko, que é definitivamente inanimado. Além disso, há ainda um aspecto estranho nessa descoberta. A concentração medida de DMS em K218b parece ser cerca de 20 vezes maior do que na Terra. Isso pode indicar que processos massivos estão em andamento, gerando esse composto, sejam eles biológicos ou não. Também devemos lembrar que K218b não é um planeta semelhante à Terra. Enquanto a nossa Terra tem um núcleo rochoso sólido e é cercada por uma fina camada de atmosfera, o K218b é bem diferente. Com seu raio e sua massa, ele se assemelha mais a Netuno do que à Terra. Seu enorme campo gravitacional tornaria impossível a vida como a conhecemos. Os seres vivos lá teriam que lidar com uma pressão que supera a nossa em muitas vezes. E há até explicações alternativas para a composição do planeta. Christopher Glenn, um cientista planetário do Southwest Research Institute, lançou recentemente um artigo pré-publicado que sugere que o K218b poderia ter um enorme oceano de magma envolvendo um grande núcleo rochoso. A descoberta também levanta questões interessantes sobre a habitabilidade de planetas que orbitam anãs vermelhas. Pois por muito tempo, os cientistas acreditaram que essas estrelas poderiam ser bastante problemáticas para a vida, já que, especialmente em seus primeiros anos, tendem a ter erupções violentas que literalmente ferveriam as atmosferas dos planetas próximos. Se K218b realmente abrigasse vida, isso significaria que as anãs vermelhas, afinal, o tipo de estrela mais comum em nossa galáxia, representando 73% de todas as estrelas, poderiam muito bem ter planetas habitáveis. E essa é uma perspectiva empolgante, já que cerca de 80% dessas estrelas têm planetas na zona habitável. Mas se a maioria dos planetas habitáveis forem mundos gigantescos do tipo Haitian, com gravidade enorme e sem massa terrestre, então os organismos que vivem lá poderiam estar literalmente presos em seus oceanos. Então, de certa forma, é uma ideia fascinante. O universo pode estar repleto de vida, mas formas de vida complexas e inteligentes não conseguiriam se desenvolver porque estão presas no oceano. Obrigado, querida evolução, por sermos seres terrestres.
Vamos agora ao próximo capítulo de descobertas intrigantes. Usando o radiotelescópio ASCAP na Austrália, os cientistas observaram inicialmente um sinal de rádio excepcionalmente forte. Mas o que eles descobriram depois deixou até mesmo os pesquisadores mais experientes boquiabertos. O sinal se repetia a cada 6,5 horas com uma regularidade impressionante. Nunca vimos esse tipo de sinal periódico antes, diz a pesquisadora-chefe Manisha Caleb, da Universidade de Sydney. Os astrônomos batizaram o objeto misterioso com o nome sonoro de ASCAP J18390756. Vamos ficar com ASCAP. Normalmente, nos sinais de rádio no espaço são emitidos por estrelas de nêutrons que pulsam muito rapidamente, as chamadas pulsares, ou por estrelas distantes em explosão. Mas o ASCAP não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Seus sinais de rádio são lentos demais para um pulsar. Ao mesmo tempo, o objeto está muito próximo para ser uma explosão cósmica distante. O mais fascinante é que os pesquisadores conseguiram observar até mesmo um sinal chamado interpulsar. Isso significa que o ASCAP não só emite um sinal principal a cada 6,5 horas, mas também um sinal secundário mais fraco entre eles. Além disso, a intensidade dos sinais parece diminuir com o tempo. Ao longo de 6 meses, o sinal foi ficando cada vez mais fraco, até que finalmente desapareceu por completo. Mas os cientistas já levantaram algumas outras teorias interessantes. Uma possibilidade seria que se trate de uma estrela de nêutrons que gira bem devagar. Esses são os restos ultradensos de uma explosão de supernova. No entanto, o ASCAP seria, de longe, a estrela de nêutrons que gira mais devagar que conhecemos. Outra ideia é que possamos estar lidando com o que chamam de magnetar. São estrelas de nêutrons com campos magnéticos extremamente fortes. Algumas magnetares realmente emitem sinais de rádio irregulares, mas mesmo assim o sinal seria lento demais. Os pesquisadores também especulam se poderia ser um sistema estelar duplo, mas isso também não explicaria todas as observações. E fica ainda mais curioso, pois outra característica interessante do ASCAP é sua polarização extremamente forte. As ondas de rádio emitidas oscilam, portanto, de forma muito ordenada em uma determinada direção. Isso aponta para campos magnéticos extremamente fortes. Além disso, os astrônomos observaram que o comprimento de onda do sinal mudava com o tempo. Em frequências mais baixas, o sinal era mais largo do que nas mais altas, um efeito que também é conhecido em pulsares. O ASCAP reúne características de vários fenômenos conhecidos, mas não se encaixa em nenhuma das categorias estabelecidas. Os pesquisadores, pelo menos, descartam a possibilidade de ser um sinal extraterrestre. As características do sinal simplesmente se encaixam muito bem em processos astrofísicos naturais, mesmo que ainda não entendamos exatamente o que está acontecendo. Os pesquisadores observam o objeto com vários telescópios nas faixas de rádio, infravermelho e raios-x. Mas além dos misteriosos sinais de rádio, nada. Em nenhuma outra faixa de comprimento de onda havia algo visível. E em algum momento, o sinal desapareceu completamente. Por vários meses não se ouviu mais nada. Os pesquisadores já temiam ter perdido a chance de resolver o enigma, mas então, do nada, ele reapareceu. Mais fraco, é verdade, mas ainda com o mesmo período enigmático de 6,5 horas. Esse ligar e desligar lembra aos astrônomos uma classe de objetos descoberta há poucos anos, os chamados transientes de rádio de longo período. São corpos celestes que, em intervalos irregulares, emitem sinais de rádio por algum tempo e depois voltam a ficar em silêncio. No entanto, nenhum desses transientes conhecidos tem um período tão preciso quanto o ASCAP. Essa descoberta pode mudar radicalmente nossa compreensão das estrelas e de sua evolução. No mínimo, precisamos levar em conta que ainda estamos longe de conhecer todos os objetos que estão por aí. E a próxima descoberta também é super extrema. Vocês ainda se lembram da U-Yi-Kampfiskuti? Essa supergigante vermelha foi considerada por muito tempo a maior estrela conhecida no cosmos, e ela é realmente impressionante. Inicialmente, estimava-se que tivesse cerca de 1.700 vezes o raio do nosso Sol. Isso significa que, se fosse colocada no nosso sistema solar, ela quase alcançaria a órbita de Saturno. No entanto, cada vez mais astrônomos duvidam desse tamanho, pois é possível que a distância da Terra até a U-Ikea-Scuti tenha sido medida incorretamente. Já existem estimativas que reduzem seu raio para apenas 775 raios solares, mas existem gigantes bem diferentes. Nos últimos anos, acreditava-se que a U-Ikea-Scuti teria sido destronada pela Stephenson em 2018. A Stephenson foi estimada em 2.158 vezes o raio do Sol. Isso corresponde a aproximadamente 10 bilhões de vezes o volume do Sol. Se você voasse a velocidade da luz ao redor da estrela, levaria 9 anos. Para comparar, para dar a volta no Sol à velocidade da luz, você levaria apenas 14,9
0,5 segundos. Mas aí vem a questão: com esse raio, algo não parece estar certo? Pois a questão de quão grande uma estrela pode teoricamente chegar é bem complexa. Existem limites teóricos para o crescimento das estrelas, baseados em fatores como a composição da estrela, sua história evolutiva e a intensidade de seu vento estelar. E acredita-se que esse limite de crescimento esteja em cerca de 1.500 vezes o raio do Sol. Acima disso, a estrela não poderia mais existir de forma fisicamente estável. Para Stephenson, isso significa que ou nossas medições estão erradas, ou que Stephenson é bem menor do que pensávamos, mas está cercada por uma gigantesca nuvem de gás e que, sem querer, medimos não a própria estrela, mas o tamanho dessa nuvem. O gás difuso das camadas externas de Stephenson 218 provavelmente se fundiu com o meio interestelar e, portanto, não pode mais ser considerado como a superfície da estrela. Em outras palavras, há muitos indícios de que Stephenson também é muito menor do que pensávamos. Mas há outra supergigante que foi descoberta recentemente, WOHG 64. Trata-se de uma supergigante vermelha na Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da nossa Via Láctea. Essa estrela não é só grande, mas também extremamente brilhante e fria. Mas ela também é uma estrela muito curiosa por outros motivos. Ela provavelmente tem uma estrela menor como companheira, o que a tornaria um sistema estelar duplo. Além disso, constatou-se que ela está perdendo uma quantidade enorme de matéria, com uma taxa média de perda de massa que está entre as mais altas já observadas em uma supergigante vermelha. Ela está, portanto, na fase final de sua existência estelar e, em sua agonia, já está expelindo seu plasma para o espaço. Algumas estimativas apontam seu raio para 2.575 raios solares. Inacreditável, mas é claro que dá para argumentar que isso é fisicamente improvável, mas mesmo assim dá para afirmar que, incluindo a nuvem de gás, ela é definitivamente maior que a de Stephenson. Estimativas um pouco mais conservadoras apontam para 1.540 raios solares. Isso bate quase na mosca, já que estamos bem perto do limite teórico de tamanho para estrelas e provavelmente a WOH vai explodir como uma supernova daqui a cerca de 1.000 a 10.000 anos. Isso vai ser bem intenso. Entre as descobertas galácticas atuais, é claro que os buracos negros não podem ficar de fora. Com sua massa e densidade enormes e comprimidas, eles criam uma singularidade da qual nem mesmo a luz consegue escapar. Mesmo com os melhores telescópios, não conseguimos enxergar o centro dos buracos negros, pois onde a luz não consegue mais escapar, também não captamos mais nenhuma informação óptica. Isso torna essa nova descoberta ainda mais espetacular. Um buraco negro perto da Terra, e bem perto mesmo. Com certeza vocês já viram as constelações de Órion e de Touro no céu noturno. E na constelação de Touro fica o aglomerado estelar das Íades, que em noites muito claras é visível até a olho nu. As Íades são um aglomerado estelar aberto que forma a cabeça em forma de V de touro e fica a apenas 150 anos-luz da Terra. Esse aglomerado estelar abrange mais de 700 estrelas e se estende pelo espaço em uma disposição irregular e dispersa. As Íades também têm duas chamadas caudas de maré, áreas alongadas nas quais outras estrelas são arrastadas junto com o aglomerado. E 150 anos-luz é, em escala cósmica, realmente bem pertinho, pois é preciso lembrar que nossa galáxia, a Via Láctea, tem pelo menos 100.000 anos-luz de diâmetro. Os pesquisadores já tinham essa ideia há muito tempo, que existe um buraco negro nas Híades. Isso porque muitos buracos negros se formam a partir de estrelas massivas que terminam em uma espetacular explosão de supernova. No centro de aglomerados estelares como as Íades, há muitas estrelas massivas que, com grande probabilidade, podem se transformar em buracos negros após sua supernova. A descoberta de buracos negros em aglomerados estelares abertos, porém, representa um grande desafio. Os efeitos dos buracos negros são mais difíceis de detectar nos movimentos das estrelas, o que normalmente facilitaria sua localização. Agora, porém, uma equipe da Universidade de Barcelona mergulhou de cabeça nos dados do telescópio Gaia, e o que os pesquisadores encontraram nesses dados é incrível. As simulações mostram que pode haver pelo menos 2 ou 3 buracos negros estelares no centro das Híades. Esses buracos negros podem estar ainda no centro do aglomerado estelar ou em sua vizinhança imediata. Mas será que buracos negros tão próximos poderiam influenciar nosso sistema solar? Na vizinhança cósmica imediata, isso poderia muito bem ser o caso. No entanto, não há ameaça direta, pois se trata apenas de buracos negros estelares e não de supermassivos como o que está no centro da nossa galáxia. Em vez de vários milhões ou bilhões de massas solares, estamos falando no máximo de algumas centenas. 150 anos-luz ainda é uma distância de segurança suficiente para esses buracos negros estelares. Portanto, não há motivo para pânico. Pelo contrário, o que prevalece é a alegria de podermos estudar melhor esses objetos por estarem tão perto de nós.
Vivemos numa época em que o telescópio James Webb detecta substâncias químicas em planetas desconhecidos, em que sinais misteriosos pulsam vindos do espaço e em que aos poucos começamos a entender quais segredos incríveis a nossa própria galáxia ainda tem para nos revelar. E acredita, o futuro não vai ser nada monótono. Assina agora mesmo para não perderes nenhuma descoberta astronômica no futuro. E enquanto hoje voltamos nosso olhar para as estrelas, há algo bem aqui na nossa porta que também preocupa os cientistas. Nossos oceanos estão emitindo sinais de alerta. Uma importante corrente marinha parou de forma totalmente inesperada, com consequências potencialmente graves para todos o nosso planeta. O que exatamente está acontecendo lá? Vamos esclarecer no próximo vídeo, é muito emocionante. E quem quiser garantir as camisetas galácticas do Astro Team dos vídeos Planetas de Pelúcia ou Meteoritos de Verdade, pode dar uma passada na loja espacial no canto inferior esquerdo. Cada pedido ajuda muito o canal. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!